Olá, pessoal. Estamos fazendo mais uma criação de conteúdo aqui na TV Cursinho, canal da Rebeldia, com direção técnica do José Lúcio, só por hoje. É nosso técnico de som aqui, técnico de tudo. E o convidado de hoje é muito especial, nosso aqui, eterno companheiro de luta, de guerra, o Rosalvo. Quem não conhece o Rosalvo aqui na periferia de Guarulhos? O homem do Opala Vermelho Zarcão. Fala, Rosalvo! Salve, salve! Buenas, salve, buenas, salve. Buenas! Estamos aqui nesse espaço, por intermédio de um convite humilde do camarada Rômulo e com o registro do Lúcio, camarada também. Estamos aqui. Ô, Rosalvo, você é daqui, você não nasceu em Guarulhos, não, né? Eu sou oriundo de uma cidade de nome Cordeiros, que fica na Bahia. Na Bahia, com né? toda a honra. Eu nasci e com 3 anos eu vim para São Paulo. 3 anos de idade? Então você é daqui, pô. Eu sou daqui, mas o registro é Bahia natural mesmo. A sua cultura é aqui, né? O registro cultural é aqui. Você não tem cultura de outro local. Culturalmente você é daqui, né? Culturalmente toda a caminhada é via São Paulo mesmo. Mas no Alvorada você mora desde quando? Desde o ano de 1983. 83? Sempre no Parque Alvorada. Sempre no Parque Alvorada você está aqui. Aí você trabalhava em São Paulo, né, enquanto adolescente, fez faculdade, estudou, se formou professor, é isso aí, né? Isso, é por 14 anos, desde o ano de 1980 até 1993 eu trabalhei na iniciativa privada, né? No ano seguinte, iniciei as práticas na educação e prevalece até hoje na rede pública municipal de São Paulo. E atuei também por 19 anos na rede pública do estado de São Paulo. Hoje você está na prefeitura de São Paulo dando aula, né? Isso, nos últimos anos. Continua lá, né? Atuando, fazendo todo o universo público na prefeitura de São Paulo mesmo. Então você continua lá na prefeitura de São Paulo, né? Isso. Não aposentou ainda, mas está quase. Por enquanto estou em vias de, mas até o momento ainda faz atuação, né? Aqui o pessoal do Alvorada, todo mundo te conhece aqui muitos anos dando aula, é uma figura ímpar aqui na região região do Pimenta. Se você passar aí com aquele carrão seu, um Opala 76, todo mundo sabe quem é. Passou Opala, já sabe, é o Rosalvo que tá lá. Cadê aquele Opalão, Lúcio? Mostra aquele Opalão 76. Esse ano está completando 50 anos. Mas 50 anos não é que você tem, não, né? Não, eu tenho esse carro desde o início de 1994. O Opalão aí. 30 anos que ele me acompanha, né? Vermelhão. Você tem desde quando? 94? Desde o início de 1994. E sempre na cor original, vermelho. Vermelho Zarcão. Opalão. Vai, põe esse Opalão. Esse Opalão aí. Nessa pegada aí mesmo. Esse Opalão que Rosalvo, que o pessoal, ele passa na rua, todo mundo sabe quem é. Esse Opala passou na rua. É engraçado, você tem uma história interessante nesse carro aqui. Uma vez você foi atropelado por um cachorro, né? Parece irônico, mas um pastor alemão, né? Eu, na tentativa de evitar que ele atacasse um cachorro pequenino, passou em frente a onde ele estava, o cachorrinho correu assustado, o cachorro correu atrás. Aí eu percebi, eu fiquei entre os dois, o cachorrinho passou, aí o pastor alemão não usava freios ABS, bateu na lateral do carro, amassou. Caramba! O mais engraçado foi eu ter que acionei o dono a respeito e falei, é meio estranha essa história aí. Aí uma pessoa mesmo do espaço disse, faz um boletim de ocorrência. Eu tentei, né? Comuniquei o fato sobre o ocorrido, o cara da polícia falou, da delegacia, falou, aqui é tudo certo, a gente não brinca. Quando eu contei a história, a primeira coisa, ele deu uma risada, falou, desse jeito aí não dá nem pra gente fazer pior, né? E ainda acabei não fazendo boletim, né? Mas foi fato verídico, né? Ela foi atropelado, o Opala foi atropelado por um pastor alemão, cachorro, né? Obviamente. O pastor alemão, um cachorro. Né? Bonitão, inclusive, o bicho, né? Mas original esse fato, né? Essa história eu fiquei sabendo na época aí que o Opalão ficou todo arrebentado na porta. Na lateral, na porta. E para achar Zarcão para pintar o carro depois. Com jeitinho, com o cara apresentando a situação. Foi fácil. Tive que pagar, é claro, né? Porque o dono mesmo não participou de nada no custeio, né?
Então esse Opala, ele é... Você já teve outro carro antes? É um E carro... o primeiro carro que eu detive foi um Passat. Mas você gosta de carro velho mesmo, É das né? antigas, né? É. Conservador nesse sentido, mas a gente gosta das coisas antigas, que são, de certa forma, acaba vislumbrando mais, né? Por isso que eu gosto. Mas é lógico, se alguém querer me doar uma Ferrari vermelha, eu também aceito com todo carinho no Você mundo. dá um carro novinho pra você quer? Não? Eu Ou aceito, comprar, não, né? mas não pode levar o Opala, tem que fazer a doação, mas sem levar o Opala, não dá para trocar, né? O Rosal, pra quem não sabe, aí eu fiz ele comprar um Scott zerinho. Isso, Ele desde não andava 2010. no gabinete, ele comprou um Scott, mas ele não anda, ele anda com Opala. Atualmente, o Export tem 67 mil quilômetros rodados. Quanto? 67 mil. Caramba, o carro tá com 30 anos. Desde 2010 está comigo. Um recorde, né? De 2010, quilometragem desde 2010 o carro tá com ele. E só tem 60 mil quilômetros. 67 mil quilômetros. Caramba, Está bem conservado. ele trocava o óleo porque o óleo ficava velho. E quase endurecendo, tinha que trocar, né? Tinha que não filtrava o óleo, quebrava o óleo, né? Gente, vocês estão entendendo por que eu estou entrevistando o Rosalvo aqui, além de ser um militante aqui das causas sociais, uma história ímpar. Só o Rosalvo sabe, as histórias dele. É atropelado pelo cachorro. E há outras histórias, carro. São verídicas. O seu carro, 2010? Caramba, 2010 a 2026? 16 anos. 16 anos e só está com 67 mil quilômetros. 67 mil quilômetros. Então você não roda, o que você faz? É zeloso, né? De tempo em tempo ele liga o motor, né? Aciona o motor para esquentar. Porque seu negócio é o Opala. Fica oscilando entre a prioridade Opala e entre a Export nos movimentos aí, na circulação, né? A gente utiliza a Export também. É isso. Você deu aula aqui no bairro aqui. Você foi professor eu lembro que eu te conheci de Maria Aparecida Rodrigues. Eu iniciei a minha vida pública enquanto educador no Maria Aparecida Rodrigues, aqui no Parque Alvorada, no segundo semestre de 1994. E até então não parei mais, foram anos e anos consecutivos, até o ano agora de 2026. Mas você ficou pouco tempo em Maria Aparecida Rodrigues? Maria Aparecida foi desse período inicial que eu comentei até o ano de 2000. Aí por questões 94 a 2000, né? Eu tive que trocar de escola, né? Aí foi para outra escola. Aí você deu aula lá lembro que você deu aula no P2, não, no P2, né? O P2, escola não foi? que eu lecionei foi o P2, Pimentas 2, no Marcos Freire, do ano de 2001 até 2007. Eu só me removi porque em 2007 já não havia mais aulas disponíveis no horário que eu necessitava, porque senão bateria com o horário da prefeitura, né? Não, você não está dando aula mais no estado, né? Faz algum tempo, né? Na rede pública estadual, eu lecionei até o ano de 2013. Por questões pontuais de bater os horários com a prefeitura, eu não consegui aulas para fazer essa troca e possibilitar ou continuidade das aulas na prefeitura e no estado. Eu tentei até uma outra escola, que atualmente, quando eu estava, que era o Terezinha Closa, para não bater o horário, eu procurei as aulas por um tempo, mas não consegui. Entendi até como se fosse um sinal, né? Acabei exonerando, mas de coração partido. Depois de 19 anos, infelizmente, aí você fiquei exonerado, né? Aí você está na Prefeitura de São Paulo. Isso, a partir desse ano de 2013, eu fiquei exclusivamente na rede pública municipal. Nós estamos falando em 2016, né? É 2026 agora, nós estamos em 2026. Então você já está dando a volta lá no Cabo da Boa Esperança, né? Isso, considerando todo o histórico na rede pública, que é desde 90, final de 94. Considerando esse detalhe, mas começar trabalhando mesmo, eu comecei, eu estou trabalhando desde 1980, desde outubro de 1980. Aí na somatória... sim, outubro de 80 que você está... dá 46 anos? Você está devendo... Tenho mais tempo de trabalho do que quase de vida. Mas você é um cara que tem não bebe, não fuma, não fica embalada. Não faz nada assim de coisas
de contravenção. Você vai dar um prejuízo da pau pro INSS, não vai? Considerando que a gente tem as fases na vida, e tem cada uma das fases, a gente procura usar da melhor forma possível. E nos últimos anos eu tenho procurado, participo de eventos sociais, festas, churrascadas, coisas do gênero, continuo trabalhando, a gente vai se preservando, se deixando certos hábitos e criando outros hábitos mais adequados dentro do ponto de vista de cada pessoa, né? Tá certo, é que você não tem muitos gastos, vícios, aí e vai aposentar relativamente jovem, né? Vai dar um prejuízo aí para o INSS. Eu acredito, considerando a minha boa vontade de amar a vida, que haja aí já pode pôr anos, né? Pode pôr o terror do INSS. O país, né? Nesse sentido, espero que isso aconteça, né? Eu espero. Aí você é daquela turma lá aqui na região do Alvorada. Para quem não conhece a região do Alvorada, o bairro Alvorada fica na região do Pimentas. Você mora há muito tempo, tem aquele pessoal lá das antigas, né? Cita o nome dos seus amigos antigos aqui. Tudo da velha guarda. Tem o Pro, que a gente chama do Adriano Farol, né? Tem o Kleber. Tem o Bob, o honorável Bob, tem o Mano Brown. Você está falando do pessoal dos Pé Inchado. Isso, a turma lá do Pé Inchado. Do Pé Inchado. O Pé Inchado, para quem não sabe, aqui é um grupo de rock que fez o maior sucesso. Destacou aqui na região. Rock pesado, rock bate-cabeça. Turma boa, é turma bacana que é a conscientização, jovem, mais consciente. Muito consciente. Abri um parênteses aí, o pessoal tinha o Márcio tinha umas letras de música muito consciente, muito boa. O pessoal muito boa. Aí, nessa sequência, nesse conjunto de amizades, foram muitas aventuras, muitas histórias pertinentes à questão da música e outras histórias de baladas, de aventuras muito bacanas, muito bem conceituadas. A turminha aí era famosa, essa turma aí da antiga, aqui da região do Alvorada, que teve. Que depois, você falou que você veio para cá em 83. 83. Em 84 foi criada a Escola Maria Aparecida Rodrigues. Foi o primeiro ano de Maria Aparecida Rodrigues. Inclusive no espaço que posteriormente virou a escola, eu joguei bola, brinquei de bola, tinha até um espaço aquático aí, Lagoa, né? Na lagoazinha, e eu brinquei antes de ser o pessoal lavava a roupa era lá. Espaço o terreno era vago, né? Transformava, tinha um espaço para campo e nessa lagoazinha o pessoal brincava, né? Muito bom. Aí na sequência, em 84, iniciou a construção da Escola Maria Aparecida Rodrigues. Foi que ela começou em 84, né? E lá tinha o pessoal ia lavar roupa lá, né? Isso, ali era utilizado. Como havia uma ausência dessa questão da água canalizada. Aqui não tinha água canalizada, né? Não havia. Nessa época. O poço era nessa fonte aí. Natural, isso, né, o pessoal pegava. Quem não tinha poço pegava água lá, né? Isso. Na cabeça. Aí, um vizinho tinha um poço, os demais utilizavam o poço cedido gentilmente por esse vizinho, né? Nos vários pontos do bairro da Alvorada e outras regiões aqui também, próximos ao Parque Alvorada, né? Você estudou aonde? Qual escola? No ensino médio? Quando eu vim para Guarulhos, até então eu estudava numa escola na Zona Norte, que era o professor Antônio José Leite, que em 82 meus parentes mudaram para Guarulhos, né? Eu até então, como não tinha na região ensino médio, eu continuei lá onde eu morava, estudando nessa escola. No ano seguinte eu vim para Guarulhos, em 83. E nesse ano eu iniciei meus estudos numa escola tradicional ali no centro, que era Caetano de Campos, que até então ela existia no espaço ali da República, que depois transformou-se no espaço da Secretaria da Educação, e essa escola migrou-se ali para próximo da Consolação. Então, a escola estudava ali, né? A escola Caetano de Campos era na Praça da República, né? Antigamente era na Praça da República. Você estudou lá? Estudei lá. Quando eu estudei, ela já estava na Praça Roosevelt, perto ali da Rua da Consolação. Então você veio para cá, mas você estudou lá? Você estudou lá quando você estava lá em São Paulo? Quando estava em São Paulo. Aqui em Guarulhos mesmo, no ensino médio, não foi possível. Aqui você
Aqui você estudou aqui quando estava em Guarulhos na faculdade. Isso, na universidade. Mas você estudou lá em São Paulo. O ensino médio de São Paulo e a universidade aqui em Guarulhos. Ah, tá certo. Você fez letras, é isso? Isso. Inicialmente, sim. Eu tinha aquela dúvida de qual curso, né? Eu optei pelo direito, né? Aí meu plano era direito, né? Aí eu prestei para letras, mediante as circunstâncias, no meio de um semestre lá, transferindo para direito. Mas eu acabei gostando muito do curso, por inúmeras situações, e acabei permanecendo no curso de letras. Gostei e não me arrependo desse curso. Tá certo, aí a Guarulhos ganhou um professor, a periferia ganhou um professor. E nesse sentido, quanto da educação, eu comentei que eu fiz o curso queria migrar para direito, porque parece que não para quem me conhece, né? Mas por muito tempo eu era uma pessoa extremamente tímida, então eu não me identificava assim, lidando com pessoas em área de atuação da educação, porque é um contato frequente com pessoas de uma timidez, né? Nesse sentido. Depois das mudanças de circunstâncias, eu acabei optando por ficar no curso de letras e, na sequência da conclusão, finalzinho da conclusão do curso, comecei a lecionar, né? Estou até hoje nesse segmento da educação. Em 2026 vai ser seu último ano na educação. Pelo que você falou, né? Cada ano uma história. Há uma projeção para daquela desacelerada, né? Próximo. Eu não posso definir assim pontualmente em que ano específico, mas está próximo para a tão sonhada aposentadoria conquistada por todos os trabalhadores e trabalhadoras dos mais variados segmentos. É um sonho de consumo, né? Aqui no bairro, você participou de alguma coisa assim? Não participava da igreja, não, né? Particularmente falando, minha mãe, originalmente falando, era de uma frente católica, por influência da mãe, mas ela frequentava pouco a igreja. Depois de um tempo, a minha avó, por parte de mãe, adotou como segmento religioso outra caminhada, né? Nesse sentido, evangélico. Né? Nesse sentido, minha mãe também a seguir e permanece. Então, mas eu, particularmente, eu não tenho envolvimento diretamente com a questão religiosa. É que eu estou falando isso porque geralmente essas pessoas da sua idade, que era participação, tinha uma participação social, e geralmente participavam da Igreja Católica. O pessoal, era muito comum, no final dos anos 70, anos 80, participava por causa da teologia da libertação. Isso, confesso. A teologia da libertação atraiu muito jovem naquela época, né? Eu, particularmente, vim daí, desse movimento da teologia da libertação que pregava um Cristo libertador e atraía muita juventude na época, né? O jovem se deliciava por essa visão de Cristo libertador, aquela coisa de participar, de ajudar o próximo, de dar a mão ao próximo. E eu me identifiquei na época disso aí, e você não é desse movimento, não, né? Você não participou de igreja, não? Nessas particularidades de envolver-se com os segmentos da Igreja Católica, não foi a minha opção, né? A minha opção foi, eu tinha essa preocupação assim, da questão das exclusões, da desequilíbrio social no sentido da exploração, né, do grande capital em relação aos trabalhadores e trabalhadoras. Aí eu fui juntando, né, somando, né, toda essa expectativa, e acabei me envolvendo em movimentos sociais e que não tinham vínculo com a Igreja Católica, como você mencionou, e a partir daí só foi uma somatória, coisas foram acontecendo, foi envolvendo e naturalmente acabou acontecendo essas pelejas para combater essas exclusões, né? Aqui no Alvorada, ainda esse pessoal da antiga aí, você não encontra com eles aqui. O pessoal do Pé Inchado não toca mais, né? A turminha do Pé Inchado, particularmente falando, eles tiveram a banda por um tempo, mas aí por questões da idade, aquela pai de família, eles acabaram rompendo, mas constantemente eu encontro com eles. Eu, inclusive, você não vai, com alguns deles, né? Você vai lá no Hip Sujo, né? Tem um movimento de rock lá no Hip Sujo, que não é do rock and roll, você sabe. Isso, tanto eu quanto nós somos assim, da bacia do rock and roll, né? Adoramos esse formato, até por circunstâncias, né? Mas o particularizado que foi mencionado aqui, o Hip Sujo, é um bar antagônico maravilhoso aqui na
na região aqui do Bom Sucesso, Vila Canela, mais ou menos, que, pontualmente falando, tem uma referência muito boa do rock. E registrando, né? Quando do início do batismo indireto do Hip Surge, eu e o camarada Romo estivemos convidados pelo fundador do espaço, né? Tocou a guitarra antiga, nós estava lá. Com aqueles discos vinil. Isso foi o som reproduzido pelo vinil, porque tinha já outras opções de reprodução do som, mas fez necessidade e curiosidade para a originalidade através dos vinis, né? Então, para quem quer conhecer o Hip Surge, é um bar aqui fica lá na região do Bom Sucesso, tá atuando ainda. O pessoal tá lá firme e firme tocando uma guitarra dos anos 70, um movimento de rock and roll muito legal, alternativo. E eu recomendo também, né? Porque às vezes é muito comum entre o pessoal que gosta de rock comentar que há algumas bandas de rock, alguns membros de grupos que se tornam conservadores, até apoiando algumas causas meio delicadas, mas o pessoal lá do Hip Surge que administra e quem frequenta lá é conservador no sentido de combater a exclusão, questionar essas coisas, às vezes, incoerentes que acontecem na sociedade e juntar para somar para ver se melhora todas essas condições, né? Falar nisso aí, você participou de movimentos sociais aqui, movimento político na região, participou de várias coisas aqui, de projetos sociais, né? Antes de fundador do cursinho lá, comigo, você participava de alguma coisa? Não, ou era mais só dentro da escola? Politicamente falando, fora da escola, eu sempre tive assim, participação política, mas mais tímido no sentido de conversar com as pessoas, dialogar, orientar, e tá sempre assim, tentando, de certa forma, usando a minha consciência para tentar conscientizar as pessoas da questão eleitoral e observar os detalhes da vida e preservar algumas coisas boas para que haja um avanço na questão social. Politicamente falando, eu sempre tive essa atenção, né? Mas de estar participando diretamente foi a partir de basicamente 96, até em companhia do camarada Romo, que a gente começava a participar de umas reuniões que ele já participava nesses quesitos políticos, né? Começamos a se envolver, acompanhar, até levava o pessoal do Maria Aparecida para alguns eventos, onde tinha teve aquela questão dos debates. O camarada Albertão da Antiga, que tinha um espaço na época, década de 90, que é muito bom, e essa galerinha ia com a gente para esses eventos. Era música, era política. E você participou da fundação do núcleo do PT aqui, do Carlos Marighella? Isso, aí, anos seguintes, já envolvido mais diretamente, criou-se aqui na região do Alvorada o núcleo Carlos Marighella, né? Que tem até hoje. Particularmente, até hoje, com a mesma vivacidade, a mesma tenacidade, aquela vontade de combater a exclusão foi e preservar os direitos. Eu não lembro o ano que foi fundado, se não me engano, foi em 99, né? Olha, por 1999. Por registro mental, se não for 99, é um pouquinho mais à frente, mas é por aí. Nesse período mesmo, a data de fundação mesmo. É por aí. Então, é isso. Então, o Rosalvo é uma figura ímpar aqui na região do Pimentas, aqui conhecida como seu Opalão 76. 50 anos esse ano, viu? 50 anos do Opalão 76 do Rosalvo. E aí, Rosalvo, você, depois de 2000, você ajudou a fundar um dos maiores projetos sociais de educação popular aqui no Brasil todo, porque o Cursinho Comunitário Pimenta é conhecido no Brasil todo, né? Com uma referência, vários prêmios aqui no país, até prêmio internacional. E aí você participou, foi comigo. Agora eu entro junto com você nisso aí, né? Agora, mais profundamente. Sobre o Opalão 76, só bebê, se não continua em atividade. O Cursinho completa esse ano completou esse ano, 24, né? Isso. Completou 24 anos.
Você lembra como é que a gente fazia? Você lembra? Conta a sua história que eu conto a minha. Eu vou contar a versão sua. Você conta a sua, conta a minha. Para efeitos de projeto social, que o cursinho é um projeto social, o Rômulo, enquanto camarada, já educador, já, na época já há alguns anos, ele iniciou essa caminhada na educação antes de mim, né? Ele já tinha essa preocupação, essa necessidade de, após a conclusão do ensino médio, aqui na região, como em outras escolas públicas, seja aqui da região de Pimentas ou em outras, não só em Guarulhos, a necessidade assim, dar uma continuidade na formação do ensino médio. E não havia um espaço público voltado para os jovens, principalmente na questão da universidade. Em Guarulhos havia, na época, acho que uma única universidade, mas era privada. E aí os jovens carentes aqui, os meninos e as meninas, não tinham esse acesso. Nessa dinâmica, o Rômulo já tinha essa preocupação. Ele teve a ideia da aula, alguns cursinhos aqui na região, ligado à Educaf, uma entidade que tem essa preocupação de criar mecanismos para os jovens acessar as universidades, principalmente as públicas. O Rômulo dando aula num cursinho aqui na região. Na sequência, ele teve a ideia, a grande ideia, aliás, uma maravilhosa ideia, de fundar um cursinho aqui na região. Esse cursinho foi criado ali no Conjunto Marcos, foi inicialmente ligado à Educaf, né? E foi feito junto com a Educaf uma caminhada legal, que era o foco de possibilitar o acesso às universidades públicas, pessoas carentes, meninos e as meninas, né? Deu muito certo. E quando da ideia, como eu já me conheci, me convidou para participar dessa empreitada aí, para a fundação e a manutenção. Eu aceitei e partimos para cima, né? E aí nós fundamos o cursinho. Mas lembra que nós éramos professores aqui da região, nunca teve caso, a gente não via caso de jovens entrar em universidade pública. Você lembra disso? Eu vou fazer um parênteses aqui. Fica à vontade. Fazer uma até homenagem aqui. Você sabe que na época, enquanto nós éramos professores aqui, era raro, eu não conhecia, né? Mas na época eu conheci uma pessoa que tinha entrado na universidade pública, que foi lá em Franca, que foi a Verusca. Inclusive, hoje, lamentavelmente, foi o enterro, né, da Verusca, que faleceu. Jovem Verusca, fez essa homenagem a ela aqui, porque ela foi a única pessoa que eu conheci, que eu via falar, que sozinha se virou, entrou na universidade pública. E, se não me engano, um rapaz com ela chamado Giovanni, eu não conhecia o Giovanni, mas me falava desse cara, porque eu fazia uma pesquisa aqui, né? Como é que era a juventude aqui, como é que se a juventude não entrava na universidade, por quê? Qual era o problema? O que acontecia, né? E aí veio o cursinho, através de nós aí, revolucionou isso aí. Aqui na região já era complicado para acessar uma universidade privada, porque, como eu falei, havia uma aqui, mas o financeiro da galera não ajudava. E a universidade pública mesmo era desconhecida. Acredito que o que o Romulo relatou aqui sobre a Verusca foi aqui na região nossa, aqui próxima aqui da escola, no entorno, foi a primeira que conseguiu, antes mesmo de ter que passar pelo cursinho que até então não existia, na época que ela acessou a universidade pública, foi o caso inicial e mais o Giovanni. Mas eu acho que o Romulo relata aqui é fato verídico mesmo, realmente é um né? Nunca teve caso assim, casos pontual, que alunos jovens aqui ia estudar numa USP, numa Unesp, numa Unicamp. Isso não existia. Então, o que nós fizemos aqui, com todo respeito, o Rosalvo é parte disso também, foi uma revolução profunda, silenciosa. É aquele arquétipo, né, que muitos optam por fazer revoluções sociais, onde já tem um destaque inicial, né, que, com todo respeito, cada um faz suas opções. Mas a opção do Romulo, e me convidar até de ter participado ativamente também, é desse movimento da educação, né, incluir os jovens nas universidades públicas de uma forma humilde, a curto prazo e depois a longo prazo, naturalmente, que surtiu efeito. E até hoje causa impacto na vida social das pessoas que acessaram essas universidades públicas e transformou a vida dessas pessoas, inclusive da família, né? Exato. E lá no início, para a gente convencer o jovem
convencer o jovem de estudar era difícil, porque existe uma cultura que aquele jovem, as universidades não era para ele, aí de convencê-lo que ele era capaz, era uma ação muito difícil, você tinha que convencer. Aí, às vezes, você tinha que ser duro mesmo, cobrar, ser duro. Aí eu batia, eu rosava, assoprava. Nós ficava a dupla. Porque a gente chamava a atenção do jovem, aí o Rosalvo chegava lá, passava a mão na cabeça, conversava, calma, é assim mesmo, vamos para a caminhada, porque a caminhada é longa. E como é longa a caminhada, viu? Porque era muito complicado, é surreal. Talvez hoje o mundo, as coisas estão diferentes, né? Mas lá atrás, para você convencê-lo que ele tinha capacidade de entrar numa universidade pública, que aqueles cursos era do pobre também, era uma proeza, viu, gente? Era uma proeza. Você aí no primeiro ano já entrou uma turminha na USP, segundo ano, terceiro ano, nós viramos manchete aí nos jornais aí de São Paulo, né? As TVs vinha muito. Hoje já virou normal, né? Hoje você tem aqui na região do Pimenta uma quantidade de pessoas incrivelmente grande nas melhores universidades do Brasil. Normatizou. Porque lá atrás, há 24 anos atrás, era manchete nos jornais. Da Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, a TV Globo, várias vezes aqui fazendo matéria. E até mesmo porque na época do início do cursinho, com a ideia de ajudar, né, o acesso às universidades públicas, o maior impacto que tinha para as turminhas, né, para as pessoas envolvidas, era a questão dele não acreditar nele mesmo, porque é aquele rótulo, você não pode, você é periferia, você não consegue, você tem que fazer uma outra caminhada. Essa caminhada era muito limitada, mas é isso que era projetado para os jovens. E com essa intensificação do cursinho, era primeiro cuidar da autoestima, primeiro blindar ele no sentido do que é possível, e quando ele abraçava essa caminhada de que era possível, aí as coisas aconteciam. E naturalmente, com todo esforço, individualidade coletiva, dava um resultado e dá um resultado até hoje. E aí você lembra quando a sua importância enquanto dando aula lá no ensino médio, você convencia ele a estudar o cursinho para ele entrar nas universidades. Quantas pessoas você não convenceu, né? Lembra disso? E o próprio formato de educacional que seguindo os princípios básicos dos roteiros educacionais, a gente sempre tinha a primazia de direcionar o pós-ensino médio, ou mesmo no primeiro ano, no segundo, como é que vai ser depois. É aí quando entra a questão da dinâmica do cursinho, que nós, atrelados já aos alunos, já íamos preparando o terreno para que ele já percebesse que havia um pós-ensino médio, ele já tinha um espaço onde ele poderia dar sequência aos estudos. Então isso é muito importante. É lógico, a gente falando assim, parece que é tudo assim, mas era a questão do convencimento, mas convencimento espontâneo, né? Só tínhamos as palavras, a boa vontade de um espaço criado para que essas pessoas acessassem para ter a continuidade dos seus estudos voltados para as universidades públicas. Porque sempre passou para o jovem que o papel dele era trabalhar. E nós fizemos o contrário. Não, você pode ser doutor também. Aí a gente convenceu o jovem que ele era capaz. E nisso aí, você dentro da escola, eu dentro da escola que eu dava aula, e aí a gente foi convencendo o jovem, o seu caminho para estudar. O interessante hoje, né, Rosalvo, com essas escolas PEI na periferia, só tem escola PEI na periferia, né? Não tem escola PEI nas escolas particulares. Então as escolas PEI voltou lá atrás para dizer para aquele jovem, não, você tem que trabalhar só, você tem que ser empreendedor. Então houve uma redução agora na quantidade de pessoas procurando as universidades, por conta desse atraso que houve na educação. Lembra das greves que a gente fazia, Rosalvo? Que a gente falava assim, questionava, participava que a educação está animal, mas, a gente falava que estava ruim, mas a gente não acreditava que poderia ficar pior. Considerando o imediatismo de potencializar os jovens na questão do mercado de trabalho, nos últimos anos aí tem sido feito esse referencial de que o jovem ele tem aquela ideia de que o individualizado, né? Você seja um empreendedor, você batalha, você conquista,
mas é uma conquista isolada, né? Mesmo que vai gerar frutos para ele, é muito limitado a capacidade intelectual desse jovem de questionar certas coisas que acontecem na sociedade, porque ele vai ter uma formação individualizada. Enquanto você participa de um projeto coletivo, você entende você e você entende o coletivo que o acompanha e naturalmente vai entender essas problemáticas da sociedade. É lógico que temos todo o respeito às pessoas que querem ir para esse lado mais pessoal, o microempresário, o pequeno empresário, mas tem que observar as ressalvas, né? Porque o discurso é de que ele vai se tornar um grande empresário, mas ele não tem espaço para vários grandes empresários, ele fica no meio do caminho na berlinda, com todo respeito a quem gosta de acionar esse mecanismo do micro, do pequeno empresário, né? Então, hoje os cursinhos hoje, e até nas universidades, há uma procura menor. Nas universidades públicas, tem uma procura menor de estudante, porque a lógica, o poder público está direcionando para outros ambientes. Pobre, segundo eles, pobre tem que estudar, tem que trabalhar, não estudar, né? Então, aí volta lá na universidade, voltando para aqueles mesmos grupos. Mas nós aqui na periferia, nós somos teimosos. Nós teimamos, colocamos os alunos nas melhores vagas das universidades públicas do Brasil. E hoje, hoje nós temos alunos, né, Rosaldo? Lembra? 24 anos atrás, quem diria, né? Tem um aluno no mundo todo, não é mais no Brasil todo. Porque do sentido do mercado está voltando para aquela exclusividade mercadológica. Não é a questão de adquirir conhecimento e se solidificar através do conhecimento e ampliar esse conhecimento. Na questão do cursinho, quando foi iniciado o cursinho, foi a projeção desses jovens acessarem as universidades públicas. Anos e anos passando, nós percebemos que os jovens vão fazer experiências voltadas para as universidades de outros países, né? Que eram participações internas, concorrências internas, e alguns dos alunos, ex-alunos do cursinho participavam e migraram para vários países, Europa, aqui na América Central, América do Norte, países que foram fazer continuidade e até experimentos educacionais em outros países, que até então eles moravam aqui, imaginando, né? Eles moravam aqui em realidade. Mora na periferia de Guarulhos. E, de repente, a pessoa está na Europa, ou está na América Central. Mas Rosalvo, teve uma questão também que a gente nunca pode deixar de mencionar, que o cursinho foi fundado antes do primeiro governo Lula. Foi antes. Nós sabemos que quando o Lula entrou no governo, em 2003, houve um investimento, o orçamento chegou na periferia, e houve um investimento muito grande nas universidades, a extensão universitária, e isso abriu mais vagas. Você sabe que principalmente depois de 2006, diminuiu a pressão do jovem entrar na universidade, e o jovem melhorou a situação para o jovem entrar nas universidades públicas, principalmente depois de 2006, por causa dos programas sociais do governo Lula. Hoje eu tenho doutores, hoje nós temos doutores formados já, jovens doutores, seja na área de direito, seja na área da medicina, que são provenientes do Bolsa Família. São vários. E jovens que estão no ProUni, proveniente de Bolsa Família. Então, esses programas sociais de governo, a gente tem que dar a mão. Falou que foi muito importante para a juventude aqui do nosso país como um todo. Aqui na periferia de Guarulhos é um sucesso, mas no Brasil todo houve esse reflexo, né? E você participou disso, aí você viu isso de perto, essa mudança, né? Com o advento da eleição do camarada Lula, né? E todo um projeto de advento de mudança social do país, de postura, de alavancar os filhos das trabalhadoras e trabalhadores, e naturalmente os próprios pais também. Os projetos elencados, que o homem mencionou por parte do governo Lula, ajudou demais para que os jovens acessassem esses portais para acessar as universidades, né? Quando eu vejo alguém criticar Bolsa Família, eu falo assim,
que eu falo para ele? Ele falou assim, senhor, perdoa, ele não sabe o que diz. Eu não sei porque é muito ignorante. Ele não entendeu o que aconteceu na periferia, né? Quantas pessoas, por causa do Bolsa Família, se estabilizou, estudou, terminou o estudo, que nem hoje um programa muito bom, que é o Pé de Meia, que mantém o jovem, diminuiu a evasão escolar, pô, isso é fantástico, isso é fantástico. E o governo também ajudando jovens que estão nos cursinhos estudando, mantém os jovens estudando. Então, aquele sonho do jovem estudar, ele manteve lá estudando. Ao contrário do que aconteceu com os pais dele, com os avós, que teve que largar os estudos para trabalhar. É natural, do meu ponto de vista, eu resumo assim, né? Quando se critica o Bolsa Família em particular, eu vejo duas formas de crítica. Primeiro, aquela que às vezes, por mais tempo que haja o Bolsa Família, a pessoa não tem o entendimento, a ausência de conhecimento mais específico. Eu não sei se é interessante. Você acha que porque as informações estão aí. Eu acho que é mal calatice. Então, isso aí é um formato, a ausência do conhecimento e a própria pessoa correr atrás para se informar. E o outro, que eu acredito... Você acha que o Luciano Huck é mal informado? Não, aí é nesse quesito que eu vou entrar agora. E o outro segmento de críticas, que são pessoas que têm o estigma, ele precisa fazer essa crítica sobre os programas do governo, em particular a Bolsa Família, que ele sabe que funciona, mas qual é o caráter? Deixa eu questionar, deixa eu reclamar, falar que não ajuda em nada as pessoas, porque esses programas ajudam os jovens a avançarem numa questão social, a acessar uma universidade pública, e esses jovens nas universidades públicas, tem outras particulares de nome mais elevado, essas pessoas vindas da periferia vão concorrer com os filhos desses empresários. Então é uma ação crítica, essa é uma crítica estratégica pertinente aos programas do governo. É a forma como eu enxergo, né? Então, o pessoal sempre pergunta pra gente como é que, ou para mim, pergunta o que a gente faz lá no cursinho que aqueles jovens passam nos cursos mais concorridos nas melhores universidades do Brasil. Tem uma coisa, o jovem que vem para nós, de periferia, eles têm um problema de acúmulo de conhecimento, porque as escolas, geralmente aluno estuda à noite, não tinha aula, então ele tem uma defasagem assim. O que a gente faz? Nós mostramos que através da disciplina e muita organização, ele consegue reverter isso, porque capacidade, todos nós temos, independe da sua classe social. Mas a classe social dá essa desigualdade por questões de oportunidade. Tem uma classe social que tem oportunidade, outra classe social não teve oportunidade. Mas ele reverte isso. Geralmente, nossos alunos, ele entra na USP para fazer direito, medicina, mas eles entram geralmente mais velho, com 22, 23, 24 anos. Por quê? Porque ele está tirando a defasagem que ele perdeu ao longo da vida, porque ele não tinha aula. Ele vai recuperar no cursinho. Então, essa é a diferença. Capacidade ele tem. Não foi dado para ele a oportunidade. É isso aí. E com o cursinho na periferia foi dada a oportunidade. Os cursinhos deu um cala-boca nas elites aí para dizer, tem uma parcela da população que não está tendo oportunidade. E nós fizemos essa revolução aqui, né, Oswaldo? Você pode se gabar disso. Eu, naturalmente, pela minha simples humildade, eu gosto de falar que há uma influência grande dos cursinhos comunitários que ajudaram os jovens em várias regiões de São Paulo, né? Memoráveis cursinhos que, infelizmente, alguns não estão mais em atividade, porque fazer e manter um cursinho, fazer acontecer de verdade, dá um trabalho. Mas, na particularidade do cursinho comunitário Pimentas, há uma realidade de que, quando iniciado, até hoje eles têm atividade. E a plena qualidade inicial é nutrida até hoje. Aquela questão do convencimento de que a pessoa tem
capacidade. Então, esse brilho da capacidade da pessoa é despertada e em diálogo com a família, explicando também todo o formato cursinho, a importância do projeto do Cursinho Pimenta na vida dos jovens. E eles conseguem o acesso, né? Aqui para nós aqui, deu trabalho. Olha, teve época aqui no mês de junho, julho, aquele frio de 4 graus, 5 graus. Tá eu e Rosalvo lá de manhã fazendo café. Não é brincadeira, viu? Fazendo café, põe o pão na mesa, que ninguém tinha disposição de levantar cedo, não. E eu tava lá, eu passava cedinho na padaria, pegava pão, ia lá, levava, tava um frio danado. E o índice de falta do cursinho hoje é quase zero, né? Sempre foi baixo. Não tem falta, né? E os alunos iam mesmo frio, domingo de manhã, 6, 7h30 da manhã estava lá o pessoal. E estava lá. E nós estávamos lá fazendo a coisa acontecer. E o resultado está aí, né? A grande quantidade de famílias mudada através da educação. Lembra que a educação, nós não conseguimos mudar o país, mas conseguimos mudar muitas famílias, né? Nós não conseguimos mudar toda a cidade através da educação, que nós não atingimos toda a cidade, mas as famílias da nossa região, aquelas que chegaram junto, nós mudamos através da educação. Isso sim, porque fundar um cursinho, iniciar um cursinho, tem as suas dificuldades superadas. Mas o desafio maior que nós percebemos do decorrer dos anos é a manutenção do cursinho e com qualidade e fazendo com que os jovens acreditassem na ideia e acreditassem naquele projeto a longo prazo que seria importante na vida deles. Então isso aí foi fundamental. O cursinho teve uma importância nesse sentido, né? Porque nós temos o quê? A boa vontade, o espaço. E vamos lá, organizava a sala, tudo certinho, a galera vinha, abraçava a ideia e foi embora. Né? Lembra em fevereiro de 2002, como é que a gente ia avisar, convencer o jovem para estudar? Foi difícil, né? Hoje não, hoje é mais fácil. Você está lá no cursinho, Marcos Freire, o cursinho está no Marcos Freire desde a fundação. Do lado do Marcos Freire tem o BS. Quem é o médico lá? Passou pelo cursinho. Você vai, mostra o rapaz que está sentado lá no escritório. Quem é ele? Advogado. Foi do cursinho. Você mostra um que está dando aula lá. Engenheiro. Passou pelo cursinho. Então hoje a gente tem vários exemplos, vários profissionais da periferia que são médicos, advogados, engenheiros, que transformou a vida através da educação. Então, essa é a diferença, né? Porque antes, quando você só tem uma ideia, é uma situação, você não tem entre os resultados. Quando os resultados, de uma forma numérica, representam a potencialidade do projeto, do cursinho, aí as pessoas começam já a ter uma ideia de que, opa, se esse jovem, essas jovens que entraram nessas universidades aí conseguiram, eu, enquanto jovem da periferia, eu também consigo. Então, isso aí potencializou. A cada ano, foi fazendo com que o cursinho tivesse essa importância. Mas o início, para plantar uma ideia e fazer ela brotar, foi difícil. Mas devagarinho, deu resultado. Ainda continua dando resultado. Que uma das profissões mais difíceis que nós temos é lidar com o ser humano, né? Apesar que o jovem é fácil lidar com ele, né? Você tinha que convencer o jovem que ele é capaz. A parte difícil é essa. É o que nós fizemos. É convencê-lo que ele era capaz. Ele era o responsável pelo seu próprio sucesso. É ele. Então nós tínhamos, com o jovem ele é mais fácil fazer isso, né? Nesse sentido, que ele não é viciado. O jovem não é um viciado de coisa. Ele já está meio que sem vício de conceitos, né? Ele está ali limpo para nós. A gente tinha que convencer ele, que você é capaz. Se o seu sonho era ser engenheiro, você vai ser. Se o seu sonho era ser médico, vai ser. Ter paciência, disciplina. Então essa era a parte difícil.
Lá em 2000 e no início, lá 2002, essa é a parte difícil. Nesse sentido, o jovem até hoje em si é uma característica humana na na própria idade juvenil, né? O jovem tem ali seu mar de ideias. Mas quais ideias ele vai colocar em prática? E quais ideias precisam ser potencializadas? Então, esse era um espaço, o senhor tinha esse espaço de potencializar as ideias. E no caso do projeto, era o acesso às universidades públicas, tanto para os meninos quanto para as meninas. Então, quando potencializava, ele percebia, pô, dá para encarar comigo mesmo, porque ele desconhecia também o que é o universo de uma universidade pública, o que é estar numa universidade pública. Quando clareava a mente dele, que ele percebeu, opa, esse espaço aí eu posso ocupar também. A partir daí que ele percebia, partia para cima no sentido de seguir as orientações do projeto, equacionava as ideias, se preparava e quando dos vestibulares ele tinha excelentes resultados. Na época que nós fundamos lá, foi muita rebeldia, né? Porque seria muita rebeldia. Porque não tinha programas sociais, tipo assim, Bolsa Família, que ajudava as famílias a se alimentar, programas sociais, não tinha isso, né? O que tinha? Era só boa vontade. Que você não tinha ajuda. Lembra que nós, para fazer o café da manhã, para comprar as coisas, era a maior contagem de moeda, né? Um dava R$1, outro dava não sei o quê. Na soma comprava. E aí, nós que trabalhávamos, nós completava o resto, dava o resto. Os alunos que passavam como é que vai, né? Para a universidade, não tinha dinheiro de pagar, a gente fazia a parte difícil. E aí nós se juntava e ajudava ali. Hoje não precisa mais nada disso. Hoje tem os programas sociais do governo que são excelentes, ajudam os jovens. O aluno pega para a Uni, ele consegue ajuda de custo para se manter no ProUni. O aluno vai para a universidade, ele tem bolsa permanência. Gente, isso não tinha há 20 e poucos anos atrás. Antes a gente era um sofrimento, mas nós acreditamos que isso era possível. Aí veio os governos do PT, o presidente Lula, aí mudou tudo, aí facilitou a vida da gente, facilitou o trabalho da gente. E veio principalmente, depois veio o ProUni também, facilitou demais para os alunos que queriam entrar principalmente no curso de medicina. Hoje tem muito prounista no curso de medicina. Hoje, muitos alunos, e aluno proveniente de Bolsa Família. Eu vou entrevistar uns aqui dos alunos de medicina que veio do Bolsa Família. Sempre vou pedir, eu queria que a minha fala repercutisse no Brasil todo. Falo, gente, não fala mal de Bolsa Família, pelo amor de Deus. Na minha cabeça, inclusive católica, para mim é um pecado. O que mudou a vida de família, quem está inserido na periferia, olha para o ponto de vista positivo, mudou a vida de muitas famílias. Mudou, eu sou testemunha disso, sou professor de aluno de Bolsa Família. Eu sou de uma origem que não precisou da ajuda de programas sociais, mas eu ajudei jovens que precisou desses programas sociais, que mudou a vida através de uma simples ajuda financeira, o jovem deixar de trabalhar para investir no estudo. Bom, meu Deus, quantos? E sabe isso mesmo, né? Porque considerando todos os projetos, todos esses projetos que ajudam o jovem, postura política, dedicação política, um pensamento político no bem-estar social para as pessoas que têm, ao longo da sua caminhada histórica, sempre excluídas. Esses projetos alavancaram e ajudaram, né? Então, projetos nesse perfil, nesse formato aí, tem que ter a manutenção deles, né? Porque quando não precisar mais, aí não tem sentido, mas está longe disso acontecer, né? Porque as pessoas precisam desses projetos para dar o pontapé inicial, que é a partir deles ter acesso às mais variadas frentes de educação, de cultura, qualquer que seja ela, que o jovem faça a opção. Mas é importante, né? Se não tiver a questão de alavancar a autoestima, mostrar para ele que ele entende,
ele não consegue. Mas quando ele percebe, ele fala, não, porque o jovem é criativo. Quando ele percebe que a coisa é boa, você orientando ele, fazendo ele pensar nesse sentido que eu posso, eu quero, ele consegue. Isso é verdade. Na periferia é que passa a ideia, é só dos jovens que não quer nada. Ah, a periferia... Caramba, a juventude da periferia é porreta, mano. Quando você deu a oportunidade, transformou. É que, infelizmente, nós vivemos numa sociedade negativa. Então, tudo que é negativo é o que parece ser tudo. O que é positivo não aparece. Né? Coisas boas não aparecem. Pô, se nós tivéssemos cometido algum crime aqui, nós estávamos famosos, né, Osório? Nossa! Nós não cometemos, nós fizemos coisas positivas, não dá essa repercussão. Apesar que teve muita repercussão na área da educação, prêmio que nós ganhamos, lógico, nós não queremos reconhecimento também, nós fizemos um trabalho social sem querer um reconhecimento, mas se nós tivéssemos cometido um crime, a repercussão era maior do que o que nós fizemos. Aqui, nesses 24 anos, eu estou falando em 2026, né? Vão 24 anos de projeto no qual o Roserva participou desde o início. Desde o início está lá até hoje. Até hoje. E o bacana, né? Porque é uma característica humana. Parece que a verdade e boas ideias demoram para chegar até as pessoas. Mas quando é algo assim mais negativo, qualquer que seja a situação, e às vezes até algo negativo que não é verdade, nossa, circula numa velocidade. Porque é importante você estar atento às notícias, às informações e procurar saber as coisas boas que acontecem próximo de você, no seu país, ou até em outros países, dentro do seu bairro, para você, coisa boa você divulga, coisa ruim você critica e não passa para frente. Porque você faz a manutenção das coisas boas e as coisas boas prevalecem e combatem as coisas negativas. E o jovem em si, nesse contexto, ele se apropriando de coisas boas, de bons exemplos, ele vai reproduzir bons exemplos. É lógico que o jovem não tem o amadurecimento que o adulto tem. Então, naturalmente, ele vai precisar de informações boas para combater as informações negativas e facilitar a caminhada, ou pelo menos ajudar na caminhada para acessar espaços bacanas onde ele possa desenvolver, seja o seu psicológico, o seu cultural, o seu amadurecimento pessoal e ajudar na relação interpessoal, com família, com amigos e facilitar a vida, né? É isso. Na periferia tem muita, quer dizer, quase todos, quase todo mundo, muita gente boa, gente correta, jovem, estudioso. Tem um caso ou outro que não presta, a periferia nada presta. Não, cria aquele preconceito. A periferia é só gente estudiosa, só gente boa. Nós somos exemplo disso aqui. É isso, hein, Rosalvo? Aqui no canal da Rebeldia, aqui batendo um papo com Rosalvo, o eterno dono da Opala Vermelha, que é Opala Vermelha. Opala Vermelha Zarcão 76, está aqui tantos anos de luta aqui na periferia, fazendo uma transformação social aqui na periferia. Eu acho que tem muitos anos aí pela frente. Aí. Não, dependendo da sua boa vontade, junto com outros companheiros e outras companheiras, a luta não para. Combater as injustiças está no DNA das pessoas, valendo relembrar, né, que combater a injustiça não é fácil. Você precisa ter muito brilho, você precisa ter, popularmente falando, muito sangue nos olhos e sensibilizar com essas questões assim, desagradáveis que ocorrem na sociedade. Então tem que as pessoas perceberem, né, que injustiça incomoda a todos. Então você não pode aceitar algo negativo como sendo normal. Então, você tem que ajudar, participar e combater os mais movimentos sociais que estão por aí, engajamento e ajudar, né, para a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, que é importante, né? Existe coisa mais injusta no mundo do que privar o direito de adquirir conhecimento, o direito de estudar de um jovem. Isso é muito injusto. Tem muito jovem sedento de conhecimento, ele é proibido de estudar porque ele é fadado a trabalhar 6 por 1, trabalhar de domingo a domingo, com folga um dia por semana. Que horário que ele tem para se tornar um cientista, um engenheiro, um advogado, etc. Se ele tornar uma coisa que ele gostaria de ser.
Então ele muito jovem está fardado a ficar ali no dia a dia, ali empacotando coisa no mercado, ou trabalhando na fábrica, sem ter a oportunidade de avançar no conhecimento. Foi isso que nós fizemos aqui na periferia de Guarulhos. Essa transformação social para pavor de muita gente. Pavor de muita gente que acha que pobre tem que nascer e trabalhar para enriquecer terceiro. E nesse formato de usar o jovem como referência para trabalhos, até numa idade de 15, 16 anos, ou seja, na idade que ele deveria estar estudando, está trabalhando. Então, isso aí, por mais boa vontade que o jovem tem, se ele não tem tempo para estudar, ele não vai ter tempo muito menos para descansar e muito menos para estudar. Aí o que ele vai fazer? Ele vai, dentro da sua natureza de opção, que a sociedade acaba rotulando, prioriza o emprego. Só que um jovem com 15, 16 anos trabalhando em certas condições não vai conseguir mudar a vida dele, nem na questão financeira, muito menos na questão intelectual. Né? Mas é cultural essa questão do trabalho. O trabalho engrandece o homem. Isso aí vem lá daqueles movimentos inglês, no cercamento inglês, falando para justificar que o homem tinha que trabalhar para acumular riqueza. Acumular riqueza de uma burguesia nascente, né? Que era para atender o interesse de uma elite. Então, o trabalho engrandece o homem, engrandece alguns, acumula riqueza para alguns. Porque a mais-valia aí, ficou aonde, né? O pobre ficou com uma parcela pequena, que é o salário, que só dá para comer hoje para ele trabalhar amanhã. A chamada escravidão moderna. Acaba entrando numa linha de produção do qual, do lucro gerado, a participação do trabalhador é o mínimo, né? Então, nosso trabalho foi contestar isso. Falar, você tem que estudar, porque o conhecimento, ele é uma base de todos nós. Mesmo que você adquire conhecimento, não acumula riqueza, mas o conhecimento é uma arma do intelectual do ser humano, né? Estamos aqui pontuando e deixando bem claro, não somos contra a questão do trabalho. Nós somos favoráveis a uma formação mais adequada, mais coerente, onde o jovem possa ocupar espaço, onde ele percebe que aquele espaço vai lhe gerar um fruto financeiro melhor, mas também vai ajudar a fazer uma transformação social. Mais coerente para ele, para a família, para os amigos, para a sociedade. Nesse sentido que a gente faz esse elo do trabalho de uma forma mais adequada e coerente, né? É isso, que quem quiser conhecer lá o cursinho, que fica lá no Marcos Freire, o cursinho comunitário de Pimentos, é um espaço mais sustentável que tem, pelo menos aqui nas periferias de São Paulo, que é 100% sustentável. Quem quiser conhecer, nem lembra do tempo que a gente ficava contando dinheirinho lá para comprar um pão. Hoje, né, tem uma baita de uma estrutura lagaça, a ajuda dos ex-alunos, principalmente isso, a ajuda dos ex-alunos que passaram por lá, que ajudou a transformar e adequar o espaço para ficar melhor para a juventude. Então, assim, quem quiser conhecer o espaço, a gente chama de comuna, uma grande comuna aqui na periferia de Guarulhos, vai lá conhecer esse espaço revolucionário. É isso, é o papo nosso aqui, né, seu Lúcio, sobre supervisão do Lúcio. O canal da Rebeldia fica por aqui e agradecer o nosso técnico Zé Lúcio, só por hoje. E valeu, pessoal. Estamos aí. Valeu, Rosalvo. Obrigado. Agradeço a oportunidade. Obrigado aí por esse. Também. Em relação ao projeto, Cursinho Comunitário Pimentos, sejam bem-vindos, procurem-nos, que serão muito bem atendidos e as ideias vão fluir, né? Serão bem-vindos. Né? Agradeço o espaço e valeu, camarada Rômulo, camarada Lúcio. Falou, companheiro. É isso. Bons dias a todos.